E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que o vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre futebol do planeta. Nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos, transmissão de alguns campeonatos como o alemão e o francês. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que está disponível tanto para Android quanto para iOS e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. Começo mandando um abraço e uns parabéns a todas as mulheres cruzeirenses aí pelo seu dia, né? Esse 8 de março. A gente tem ideia do que vocês passam, a gente não sabe realmente, né? Como é difícil conviver nessa sociedade com tanto homem babaca que a gente sabe que tem. Mas assim como o time do Cruzeiro é um processo, é uma evolução, a gente vê todas as conquistas que vocês tiveram aí nas últimas décadas, séculos pra gente dizer, né? Enfim, que sigam aí com fé, com paciência, com perseverança nessa luta, tá? E que um dia a gente consiga ter de fato uma sociedade igual. E o Cruzeiro venceu finalmente na temporada, jogando no sábado aí lá em Sete Lagoas, 2-0 pra cima da URT, gols de Manuel e do meia Marcinho, né? E essa vitória foi muito importante para tirar um pouco da pressão ali para cima do técnico Felipe Conceição, e ele falou sobre isso na coletiva. Fomos crescendo no decorrer da partida, mas sempre com um controle muito grande do jogo. Isso mostrou um equilíbrio da nossa ansiedade por essa primeira vitória. Fizemos um jogo equilibrado, consistente, tivemos muitas chances de gol e concluímos melhor. Conseguimos fazer os 2 gols, poderíamos ter feito mais, estão todos de parabéns. Nesses 3 primeiros jogos da temporada, a gente viu indícios de que o Cruzeiro quer ser um time mais agressivo, que vai pra cima do adversário, que marca alto, que tem a posse de bola. Basicamente é aquilo que 99% da torcida falou que gostaria. Só que a gente sabe que depois de 2 jogos em que a vitória não veio, para essa terceira partida o resultado era muito importante. Mesmo que o Cruzeiro não jogasse tão bem, não tivesse 30 finalizações como teve na estreia, a gente teve um pouquinho abaixo de 20, mas ainda assim a gente precisava trazer os 3 pontos. E a gente conseguiu, isso foi muito importante, e o Cruzeiro jogou melhor. A tendência é que se a gente continuar jogando assim, esse futebol ofensivo, os jogadores vão se entrosando, vão entendendo um pouco mais a forma de jogar, a forma de marcar também os encaixes ali da marcação, o posicionamento. Tudo tem uma tendência a melhorar e a gente espera que deixe de ser um parto fazer gol, né? Porque tá muito difícil pro Cruzeiro botar a bola pra dentro. Nessas 3 partidas, nenhum dos nossos atacantes fez gol e inclusive o técnico foi perguntado sobre isso. Ele disse que não tem grandes preocupações com isso, porque o importante é que o time faça o gol. Não importa se é realmente um atacante ou não, que nessa ideia dele todo mundo tem a obrigação de ajudar na parte defensiva e também na parte ofensiva. E eu acho esse discurso bacana. É claro que o técnico não ia lá e falar que os atacantes precisam começar a fazer gol, que eles estão finalizando igual um bando de imbecil. Ele não ia falar isso, mas eu acho que os atacantes, eles têm que ter autocrítica, que se você é um atacante, irmão, você tem que meter gol. E a gente não pode falar que o Cruzeiro não tá criando, que a bola não tá chegando. Ela tá chegando. Todos os nossos atacantes que jogaram essas 3 partidas, eles tiveram pelo menos uma boa chance de fazer gol e ninguém botou pra dentro. Um desses atacantes foi Marcelo Moreno, que recebeu no sábado a primeira chance na temporada. Ele entrou no intervalo na vaga do Sobe, se movimentou bastante, fez o trabalho de pivô e melhorou o desempenho do ataque. Teve uma grande chance, mas parou no goleiro. A partir do momento que ficou estabelecido que o Marcelo Moreno não vai sair do Cruzeiro, ele tem contrato e ele quer ficar no clube, é função de todos no Cruzeiro, especialmente do treinador, conseguir extrair o melhor dele. E é obrigação do Marcelo Moreno ter a cabeça boa, se condicionar muito bem fisicamente e esperar a oportunidade. Aquela moral que ele tinha pelo passado no Cruzeiro foi embora na temporada 2020, que foi muito ruim. Então agora ele tem que conquistar a vaga dele no time. E acho que se ele entender isso aí, ele vai ser uma peça útil. E a função do atacante está em aberto, né? Porque o Rafael Sobis entrou aí como titular nas 3 partidas, não fez jogos tão bons assim, ele tem participado bastante, mas não conseguiu fazer gol. Ele deu até assistência para o Cáceres na primeira partida. Esse jogo da terceira rodada foi bem ruim do Rafael Sobis, saiu no intervalo e estava mal no jogo. Então eu acho que a gente precisa ter alternativas, porque o Sobis hoje, apesar de ter feito uma boa Série B na reta final, a gente não pode dizer que ele é uma certeza de que vai fazer 20 gols na temporada. Até porque eu acho que na carreira toda dele, ele nunca fez isso.
O Marcelo Moreno é um cara que já teve bons momentos, mas há muitos anos não consegue render tudo. Aí a gente tem apostas como o Thiago, como o Zé Eduardo e tem os atacantes de lado também. Então o Cruzeiro vai precisar achar um camisa 9 mais confiável. Pode ser que o Sobis consiga melhorar sua produção, pode ser o Moreno, pode ser algum dos jovens, pode ser até um William Potker que está jogando muito mal como ponta ali, que seja utilizado centralizado e melhore seu rendimento. Enfim, é início de temporada, eu acho que a gente tem que ter paciência com os testes por agora, mas que todos os jogadores tenham consciência que se você é um atacante, você tem que fazer gol sim. Você tem que ser cobrado nesse sentido e você tem que se cobrar nesse sentido. Até porque se você joga a bola e não faz gol, aí você tem que ser zagueiro, lateral, volante, até porque o nosso artilheiro é o Manuel, né? Foi assim na temporada passada, o Sobis acabou passando no final, mas o Manuel já fez o gol que tirou a gente do atoleiro nesse último jogo. E em entrevista após o jogo, o Manuel pediu tranquilidade para a sequência do trabalho e que a torcida dê respaldo ao Felipe Conceição, porque o time tem tudo para crescer. E pontuou que ainda não existem novidades sobre a sua situação contratual. O vínculo do Manuel com o Cruzeiro termina no final do mês de junho, né? E acho que é importante que a diretoria procure o empresário do atleta para conversar, para entender até que ponto o Manuel está disposto a abrir mão de algum dinheiro aí numa renovação contratual, pelo menos até o fim da temporada, né? Porque se for possível, é o ideal. A gente ficar com o Manuel até o fim da temporada, a nossa chance de subir para a Série A, eu acredito que aumente. Mas a gente tem que ver até que ponto o dinheiro vai influenciar nisso ou não, porque o salário do Manuel é muito alto e o Cruzeiro deve muitos milhões de reais para esse atleta. O meia Claudinho foi tema de algumas perguntas na coletiva do Felipe Conceição. Ele foi titular, fez um bom jogo, deu alguns dribles interessantes e assistência para o gol do Manuel. O treinador se limitou a dizer que ele está evoluindo, mas não garantiu a titularidade para o próximo jogo. E eu acho interessante a gente pensar um pouco sobre esse processo de evolução do Claudinho. Era um menino de 19 anos, formado lá na base da Ferroviária, que tinha acabado de subir para o profissional, estava jogando no time de cima lá no Campeonato Paulista, né? Num time pequeno. Aí me vem o Cruzeiro, um time gigante, numa crise Série B, todo zoneado, contrata esse cara. E a expectativa é que ele, com 19 anos, numa mudança de cidade, pela primeira vez jogando com a camisa de um time grande, botasse a camisa, jogasse muita bola e fosse a solução. Assim, a chance disso dar certo era muito pequena. É claro que ele ia precisar de uma adaptação. E vou usar como exemplo outro Claudinho, esse que está jogando no Red Bull Bragantino. Antes de virar o melhor jogador do Campeonato Brasileiro aos 24 anos, ele passou sem sucesso por clubes como Santos, Corinthians, Santo André, Oeste e Ponte Preta. A partir de 2019 que ele conseguiu dar essa virada na carreira. E eu não tô falando que o Claudinho do Cruzeiro é bom igual o Claudinho do Red Bull Bragantino, até porque ninguém ainda sabe sobre isso, tá? Mas para quem olhava lá o Claudinho do Red Bull jogando no Oeste, falava, esse camarada não joga nada, como muita gente já falou sobre o Claudinho que hoje está no Cruzeiro. Muitas vezes um jogador com 20 anos, ele não consegue jogar aquilo que pode, mesmo que ele tenha talento, porque ele ainda não conseguiu se desenvolver, tá com alguma questão para ser trabalhada. Às vezes esse mesmo jogador, 1, 2 anos depois, já consegue jogar melhor. E eu falei em alguns vídeos aqui no canal que via com bons olhos um empréstimo do Claudinho para que ele pudesse jogar mais vezes. Parece que a ideia do Felipe Conceição é que ele jogue aqui. E um bom exemplo disso é que ele falou que não vai utilizar o Giovanni Piccolomo, que está lá sendo emprestado para o Avaí, né? Então o Claudinho foi colocado nessa função aí de disputar a posição com o Marcinho, que entrou, fez gol, e na minha cabeça o Marcinho é o titular dessa meia nesse momento ainda, tá? Ele merece uma sequência ali, porque é um jogador que já provou mais no futebol, mas o Claudinho se mostra um jogador que está evoluindo, que está num processo aí de entender um pouco mais essa realidade do Cruzeiro, e acredito que ele pode se tornar um jogador bem mais útil para o Cruzeiro do que foi até agora. Essa última partida foi a melhor que ele fez pelo Cruzeiro, não só por ter dado assistência para o gol, mas por ter sido um jogador que teve uma boa movimentação, deu uns dribles bonitos, né? Deu chapéu, deu caneta, coisas assim que para quem olhava o Claudinho entrando nos jogos da Série B do ano passado nem imaginaria. Então foi importante o técnico dar esse voto de confiança e agora a gente tem que aguardar para ver se o Claudinho consegue sustentar essa boa fase, né? Porque se ele conseguir vingar e se tornar um jogador confiável, quem ganha com isso é o Cruzeiro. Falando rapidamente de negociações, vamos aí para uma especulação sem sentido. O All Sport noticiou que o atacante Tiquinho Soares, que está saindo lá do Tianjin Teda da China
por não ter recebido salários, foi oferecido para alguns clubes brasileiros. E um dos clubes que ele teria sido oferecido foi justamente o Cruzeiro. O Tiquinho tem 30 anos, passou por clubes menores aqui do Brasil e apareceu bem lá em Portugal. Ele jogou no Nacional e no Vitória de Guimarães antes de chegar ao Porto. Em 3 temporadas e meia, ele fez mais de 60 gols pelo clube antes de ser vendido para esse Tianjin Teda por 6 milhões de euros. O Tiquinho é um bom atacante, tá? É um cara que finaliza bem, tem um bom jogo aéreo, não é nenhum craque de bola, um cara de grande recurso, habilidade, não. Ele é de fato um jogador de toque final, de finalização. Aí a gente olha para a trajetória do camarada. O cara estava jogando no Porto, né, disputando Champions League todo ano. Ele vai jogar na China. Por que um jogador sai do Porto para ir para a China? Eu respondo: dinheiro. Devem ter oferecido para ele um salário muito bom, até porque todo jogador que vai jogar na China é porque vai ganhar muita grana. Aí ele joga lá alguns meses no futebol chinês, não paga um salário pro cara, ele entra na FIFA pedindo a rescisão e vai ficar com o passe na mão. Ele vai pro clube que ele quiser. Vocês realmente acham que esse cara vai jogar no Cruzeiro, onde ele não vai receber nem 1/10 do que ele ganhava na China, e ele também corre o risco de não receber, porque infelizmente essa é a realidade do Cruzeiro? É claro que esse cara não vem pro Cruzeiro, gente. E eu fico irritado de verdade com esse tipo de notícia, sabe? Os caras querem cavar aí uma negociação, um mercado para um atleta que tá meio em baixa. Beleza, irmão. Fala do Palmeiras, do São Paulo, do Flamengo não, porque tem muito atacante, do Corinthians, do Santos, fala do Clube Atlético Menin, fala de qualquer outro, mas deixa o Cruzeiro quieto. O Cruzeiro tá falido, tá todo ferrado, tá tentando se reconstruir. Gente, não tem a menor chance desse tipo de jogador aparecer no Cruzeiro. E para fechar, vamos falar um pouquinho de Copa do Brasil, né? Ontem o Palmeiras se sagrou campeão da edição 2020, né? Parabéns para eles. E o Cruzeiro segue como o maior campeão da Copa do Brasil, o único que já tem o Hexa. E nessa quinta-feira a gente já tem a estreia marcada contra o São Raimundo de Roraima, agora pela edição 2021, né? Eu tenho a sensação de que a gente pode ter alguma novidade nas próximas horas no sentido de adiar essa rodada da Copa do Brasil. Por quê? Porque a pandemia está com números desesperadores em todo o Brasil, a verdade é essa, e eu acho que é inteligente evitar essas 40 viagens, né? E alguns fatores poderiam pesar para esse adiamento, como por exemplo o fato da Conmebol ter cancelado, né, a rodada aí das eliminatórias sul-americanas. Cancelado não, né? Adiou, jogou mais para frente. E eu acho que seria razoável fazer a mesma coisa com a Copa do Brasil. Dá para jogar o campeonato estadual nesse momento? Dá, é possível, são viagens menores, né? Envolve menos risco e menos, digamos assim, migração de vírus, né? Porque a gente sabe que tem várias variantes, várias cepas aí do vírus, e eu acho que seria importante evitar uma transmissão ainda maior do que já tá. Inclusive o técnico do São Raimundo, né, que vai jogar contra a gente na quinta-feira, ele tá internado com Covid, tá? E falando em internação, toda a força do mundo pro Pablito, né, um cruzeirense super gente boa aí, que tá também passando por dificuldade aí, parece que tá na UTI. Tomara que ele consiga se recuperar logo e sair dessa. Façam aí suas orações, mandem boas energias para ele. Acho que seria uma prova de bom senso da CBF adiar essas partidas da Copa do Brasil, de preferência lá para o segundo semestre, né? Porque a gente sabe que quanto mais as pessoas são vacinadas, menor é a taxa aí de transmissão do vírus. Mas enfim, é uma situação complicada, e até o momento que eu estou fechando esse vídeo, no início da tarde dessa segunda-feira, o jogo tá confirmado para quinta-feira, tá? E o Cruzeiro tem a viagem lá para Roraima programada para amanhã. Então vamos aguardar se aparece alguma novidade aí nas próximas horas, ou se a CBF realmente vai manter os jogos como estão marcados. E esse vídeo fica por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!